Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando sobre apologética. Nós já estamos há um bom período tratando sobre a defesa da fé e é bom que você veja os vídeos que nós já temos aí gravados, porque muitos pormenores, pequenas coisinhas estão sendo explicadas. A apologética, ela surgiu desde a época que os nossos primeiros irmãos, os pais da igreja, começaram a defender alguns conceitos fundamentais da fé cristã. E por causa disso, muitos morreram, muitos foram perseguidos, e eis o motivo do tema do trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo. Igreja que já vem sofrendo ataque desde o momento em que ela surgiu em Atos dos Apóstolos. Igreja que passou pelos séculos a fios, tendo vários dos nossos irmãos sendo mortos nas arenas, muitos dos nossos irmãos sendo perseguidos pela Inquisição, sendo torturados na Inquisição. E nos últimos dias, a véspera do arrebatamento da igreja, pois, conforme Isaías 66, verso 8, Israel é a figueira que já floresceu, desde 1948 Israel já floresceu porque se transformou em Estado independente. Então, a partir deste momento, nós cremos escatologicamente que a qualquer momento a igreja poderá ser arrebatada. Nos últimos dias, mais ainda. Tem algo interessante, é que João disse lá em Apocalipse que quando Jesus vier e pousar, descer sobre o Monte das Oliveiras, conforme Zacarias 14, se não me falha a memória, que o monte abrirá em duas partes, todo olho verá. Este todo olho verá não é o momento em que Jesus vem para arrebatar a igreja, que é um momento de sigilo, ninguém verá. Ele vem até as nuvens e arrebata a igreja e depois, na chamada parousia, ele retorna 7 anos após e desce pisando os pés sobre o Monte das Oliveiras, dando salvação a Israel. E é interessante que João diz, todo olho verá. E para que todo olho veja, era possível que algo acontecesse, porque quando eu aceitei Jesus em 1992, dia 28 de junho de 1992, não existia o celular. Não existia a internet como nós a temos. Já existia lá no exército americano, etc. Mas para nós aqui não existia. Então, quando eu lia esse texto, já novo convertido, eu ficava preocupado. Como é que todo olho o verá? Aí, recentemente, 1995 para cá, o celular pegou uma proporção e hoje nós temos nas mãos um aparelho chamado smartphone, onde você tem inúmeras funções nele, e também fala, né, também liga, isso é importante, mas uma das principais é que você assiste vídeos e pode assistir em tempo simultâneo, ou seja, no momento em que Jesus descer lá no Monte das Oliveiras, 7 anos depois de ter arrebatado a igreja, o mundo inteiro vai poder alcançar isso ao mesmo tempo, porque todo olho vai poder vê-lo, por intermédio da tecnologia, da internet e etc. Sendo assim, nós temos mais uma confirmação de que Jesus a qualquer momento voltará para arrebatar a igreja. Neste contexto, nós temos o subtítulo do trimestre, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. É só nós fazermos uma releitura do Apocalipse, capítulos de 1 a 3, especialmente o contexto das igrejas de Laodiceia e Filadélfia, que nós vamos entender que a qualquer momento Jesus volta para arrebatar a igreja. Então, nós estamos assim estudando esse assunto. E você já é nosso convidado a se inscrever no canal. Vá lá, se inscreva, compartilhe, curta, comenta, assista esse vídeo. Assista o de ontem, que este é o segundo vídeo da semana. Nós geralmente fazemos 6 vídeos com as reflexões diárias, de segunda a sábado. E você deve assistir este, o de ontem, e os outros 4 que, querendo Deus, faremos também na sequência. Então, neste contexto, nós estamos estudando as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A sutileza desta semana é uma sutileza sutil, olha, uma sutileza sutil, é uma redundância que me é necessária. Por quê? É a sutileza do movimento dos desigrejados. Aí você vai me perguntar, e desde quando os desigrejados fizeram um movimento? Porque dá a impressão que são pessoas na rua com banderola, fazendo chamando atenção ou nas redes sociais. Não! Eu disse que é uma sutileza sutil porque é um negócio muito calado, muito quieto.
E ontem alguém fez contato aí, escreveu aí na rede social, um amigo, eu não vou citar o nome, mas está registrado aí, que ele se identificou com o comentário de ontem porque ele disse: eu me declaro cristão, me declaro evangélico, mas também não tenho ido à igreja. E é esta sutileza que o inimigo tem trabalhado para colocar na mente das pessoas que eles não precisam congregar. Você, de repente, não precisa de uma igreja, de um templo, melhor dizendo. Você, de repente, não precisa de um templo, o templo suntuoso, as 4 paredes. Pode ser que você não precise daquele templo, mas o congregar é necessário. E o congregar nem sempre é naquele templo, naquele endereço, naquele CNPJ. Eu tenho até um vídeo aí que fala a diferença entre a Igreja de Cristo, o Reino de Deus, e a Igreja do CNPJ. Eu disse ontem que a Igreja de Cristo não tem sobrenome. A igreja de nome tal, não, é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ela é composta pelos crentes de todos os locais e de todas as épocas. Por exemplo, congrego na igreja de Pedro e Paulo, na mesma igreja, só que eles ficaram lá atrás, eu estou no presente, mas nós seremos reunidos um dia. Congrego na igreja dos irmãos que estão na Coreia, dos irmãos que estão lá na Indonésia, em todos os locais do mundo, em Israel, em todos os locais do mundo. Um dia nós estaremos todos juntos. Agora, a igreja CNPJ, a qual eu faço parte, ela tem um limite. Um limite que antigamente era somente a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, hoje ele tem ido para outros estados, como nós estamos no Tocantins, ali na cidade de Lagoa da Confusão. Então entenda a diferença. A Igreja de Cristo, o Reino de Deus, ele não é adstrito a território e ao tempo. Então você precisa saber que você tem que congregar. E a leitura de hoje vai nos mostrar este contexto. Congregar é preciso. Nós estamos na leitura de hoje com base em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 16, versículos 3 a 5. Vamos ler 3, 4 e 5. E a epígrafe diz assim: a igreja primitiva, pois a nossa base de igreja começa muito antes dos CNPJs. Os CNPJ, digamos assim, vieram surgir, as pessoas jurídicas vieram surgir lá no final do 4º século, quase 5º século. Então, aqui é a igreja primitiva. Quando Jesus disse, a minha igreja é esta daqui. Tem até algumas igrejas que o nome é Igreja de Jesus Cristo, tal, mas não é esse ponto aí. A igreja de Jesus é a igreja primitiva. E aqui diz assim, ó, a igreja primitiva reunida nas casas dos irmãos. Viram que eu disse que não é só no templo? Vamos ler o texto aqui. Na carta aos Romanos, capítulo 16, versículos 3, 4 e 5. De 3 a 5, eu gostaria que você acompanhasse. A nossa leitura hoje continua com a Bíblia Thompson, na tradução revista edição contemporânea. Vamos lá. Versículo 3 de Romanos 16. Acompanhe conosco aqui. Saudai Priscila e Áquila. Quem são Priscila e Áquila? Vírgula, meus cooperadores em Cristo Jesus. Priscila e Áquila eram cooperadores em Cristo Jesus do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estabeleceu eles como cooperadores. E quando Paulo termina sua segunda viagem missionária, se eu não estou enganado, ele desce com Priscila e Áquila, que os encontra em Corinto, que estavam vindo de Roma, desce com eles para Jerusalém. Olha que interessante. Versículo 4. Eles, quem? Priscila e Áquila, pela minha vida expuseram sua cabeça. Priscila e Áquila são cooperadores de Paulo porque colocaram também suas vidas em risco por causa de Paulo. Olha que coisa, porque Paulo, num certo momento, se transformou em persona não grata para o Império Romano, onde alguém encontrar, não só o Império Romano para os judaizantes e assim por diante. Ele disse que sofreu perseguições e muitas vezes com os da sua própria família. Foi preso, esteve em naufrágios, foi açoitado várias vezes. Então, ser amigo de alguém dessa natureza é o mesmo que dizer, eu também quero ser perseguido pelo Império Romano, quero ser perseguido por vocês. Vamos à frente. E isso não lhes agradeço eu só, não sou só eu que agradeço a eles, mas também todas as igrejas dos gentios. Todos os gentios, todos aqueles por onde eu tenho passado e anunciado o evangelho e tenho aceitado a Jesus, também agradecem a Priscila e Áquila pelo fato que eles fizeram isto por minha causa. Saudai também a igreja que está em sua casa. Olha, na casa de Priscila e Áquila tem uma congregação, então vocês também vão saudar a igreja. Saudai a Epêneto, meu amado, que é o primeiro
convertido da Ásia em Cristo. Epêneto provavelmente estava na casa de Priscila e Áquila. Nós temos aí um estudo na internet, um vídeo, onde nós falamos sobre carta de recomendação. E Priscila e Áquila deram carta de recomendação a Apolo. Apolo ia numa certa direção e eles disseram, não, para que você seja recebido lá e eles saibam que você também é cristão, nós vamos te dar uma carta de recomendação. Recomendamos que recebam, conforme convém aos santos, etc., o nosso querido, amado irmão Apolo, que tem trabalhado no reino de Deus, é membro da igreja desde tal, e etc, 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 etc. Priscila e Áquila, uma igreja em sua casa. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que nas primeiras perseguições da igreja, prenderam Pedro. Pedro estava preso, de noite foi dormir, que crente que confia em Deus não fica desesperado. De noite um anjo veio, libertou Pedro de 4 quaternários de soldados, tinham 16 soldados guarnecendo Pedro. Pedro estava com cadeias, com algemas nas mãos e nos pés. O anjo veio, tira as algemas de Pedro, acorda Pedro, tira as algemas de Pedro, passa pelos soldados, abre uma porta, 2, 3, coloca Pedro na rua. Pedro percebe que não estava sonhando, que aquilo era verdade, e Pedro dirige para o local onde os irmãos estavam. Onde era? A casa da mãe de João Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos. Os irmãos estavam orando, pedindo a Deus que desse justamente liberdade a Pedro. Em Atos 20:20, nós vamos encontrar que o pessoal andava de casa em casa anunciando o Evangelho. A igreja ela veio se estruturar em templos bem depois, porque precisava de um local fixo, um local, um endereço, um CNPJ, um CEP, como nós temos hoje, determinado. Mas a igreja começa lá nos lares. Em outras palavras, o que queremos dizer com isso aqui é que não tem justificativa para alguém ser um desigrejado. Vou te dizer uma frase de um amigo pastor em Barreiras, pastor Adejarlan, que eu trago numa estima muito grande. Certa vez no estudo teológico ele disse, se você olhar para frente e não encontrar alguém, se você olhar para trás e não encontrar alguém, se você olhar para os lados e não encontrar alguém, é porque esse alguém é você. Quer dizer que se nós mudarmos para um local onde não tem igreja, nós não vamos congregar? Onde não tenha templo? Deixa eu refazer a pergunta. Quer dizer que se você mudar para um local onde não tenha templo, não vai congregar? Sabe por quê? Porque a igreja é você. É você quem é a brasa viva. É você quem deve se unir a outros. Se você é cristão, por que você não traz outros para congregar? A igreja aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a Assembleia de Deus, se eu não me falha a memória, ela teve um crescimento considerável nos anos de 99 até 2004, pelo trabalho que nós realizávamos de grupos familiares de crescimento. Nós começamos de casa em casa e é interessante que aquelas casas onde nós estabelecemos um ponto de pregação, nós tivemos uma igreja. Eu tenho um exemplo, por exemplo, da Rua São Francisco, que nós começamos a congregar em frente à casa do atual presbítero, pai do atual presbítero Maurici Gonçalves Duarte. O assalto só ia até ali. Depois a obra cresceu e nós fomos lá para a casa do meu pai. Nós começamos a realizarmos culto na cozinha da casa do meu pai. Pessoas foram batizadas ali. O presbítero Edmundo Celestino Borges, junto comigo, lá nós fizemos esse serviço. Depois veio o presbítero Adonias. E posteriormente a isso, Deus nos deu lá no Mimoso 2 um ponto de congregação e hoje é uma das nossas maiores congregações. Eu posso citar o mesmo aqui da congregação do Independente, que era chamada de congregação do colégio. Quem tomava conta lá era justamente o então diácono Ariston Gomes Aragão, e eu atuando junto. Ao lado da congregação do colégio tinha um bar que era uma dificuldade na hora do culto, mas daquela congregação do colégio se transformou no Independente 1, que hoje nós temos a congregação do Independente 2 já. Eu cito a congregação das Acácias, quando nós realizávamos culto das primeiras casas da Acácia. E hoje nós temos uma grande congregação na Acácia e em praticamente quase todos os bairros da cidade. Então isto para dizer aos irmãos que não há motivo para você não congregar se não tiver um templo. Alguém diz, eu vou congregar naquele templo porque o templo é bonito, é suntuoso. Tá, não é a suntuosidade que traz a nós o ser igreja. O ser igreja traz-nos essa definição porque nós estamos todos juntos na oração, no partir do pão, todo mundo permanece na doutrina dos apóstolos. Quando se reúne, um tem canto, o outro tem ensino bíblico, o outro tem profecia.
Quando nós estamos juntos, nós somos igreja, nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, independente de onde estivermos. Nós já saímos várias vezes a cavalo daqui para Agronó, e lá na Agronó Deus nos usou. Nós fomos lá para a Segunda Vila da Reforma, Sangueira e assim por diante, e Deus trabalhou. Quantas vezes nós já saímos daqui para evangelizar lá no Cerradão, para evangelizar no Anel da Soja. Eu lembro quando morava em Barreiras, a gente vinha de Barreiras para evangelizar o 30, e Deus abençoou a pessoa se converter. Então a igreja é você. Não tem motivo para você dizer que não está congregando. Se você não está indo ao templo, se você por acaso olha para aqui, olha para ali, não encontra um local ideal, seja você essa igreja. Seja você essa igreja. Agora, se tornar um desigrejado, é a mesma coisa de você tirar uma pedra, uma brasa que estava no braseiro junto com outras brasas, e você separa ela sozinha aqui e você querer que esta brasa subsista. Vou te dar a notícia, ela não subsiste, essa brasa vai apagar. Ela vai criar uma crosta de cinza sobre ela e daqui a pouco a brasa que está dentro vai se transformar num mero carvão frio. Nós só somos brasa se nós estivermos junto com outras brasas. E se você, sendo brasa, encostar em um carvão, o carvão vai se transformar em brasa. Você sozinho, sendo brasa, se separar, você vai se apagar. Mas se você juntar com outro, você vai se transformar em brasa. Então faça da tua casa um altar, faça da tua casa um local de adoração. Manda aqui um abraço ao pastor Edilson, lá da Igreja Avamento da Fé. Me convidou uma vez para nós levarmos uma palestra aos irmãos, uma ministração sobre sacerdócio do lar. Seja você o sacerdote do teu lar. Seja você que direciona a tua família. Agora, se infelizmente o teu lar, em vez de ser direcionado para o louvor a Deus, para a adoração a Deus, ele está sendo direcionado para outros fins, eu lamento dizer que como sacerdote você está falhando. Infelizmente, muitas pessoas têm buscado, esperado a oportunidade de ser sacerdote lá na igreja, reconhecido pelo pastor, e a palavra é justamente essa, reconhecido. Pastor nenhum faz de você obreiro, não. Você se torna obreiro porque o Espírito Santo toca no teu coração, porque Efésios 4:11 diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento do ministério, para que o crescimento da igreja. Então, depois que você é chamado pelo Senhor, aí o pastor te reconhece. Então fica aqui a dica, seja igreja. Não foque no templo. Vá ao templo, adorar a Deus. Agora comece isto em casa. Beleza? Estamos falando sobre os desigrejados e espero que nenhum desigrejado fique com raiva de mim. Mas que domingo compareça lá na escola dominical. Um negócio interessante. Ontem eu estava no fórum e por acaso encontrei uma irmã. Aí a irmã disse, Cláudio, não, nunca mais eu te vi, etc, etc, etc. Aí eu disse, tu não está indo na escola dominical, não? Aí ela disse, olha, para ser bem sincero, tem um tempinho que eu não vou. Eu digo, pois é, eu estou sempre lá na escola dominical, porque às vezes durante a noite, durante a semana, não dá para ir na igreja, dado um compromisso, dado outro. Mas, a final de semana nós estamos na igreja, os dias que dá durante a semana estamos na igreja, e na escola dominical, esse aí amanhece o dia do domingo, 6 horas da manhã, já estudando a palavra de Deus, revendo todos os assuntos. Vai para a escola dominical? Então, meu irmão, chegue junto. Você chegando junto, você cresce na graça, no conhecimento, e aí você se afirma como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não seja um desigrejado, porque você é a igreja. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, manda aí para um desigrejado, tá? Se você conhece alguém que não está congregando, manda aí, e eu nem assumo a responsabilidade. Quem assume a responsabilidade por isso aí é a própria palavra de Deus. Deixa que a palavra trabalhará no coração dele, tá bom? Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre a igreja estabelecida por Cristo é um organismo vivo. Vamos deixar para amanhã. Fica aí na paz. Deixa teu comentário.